Um tema interessante para a gente falar hoje. Aqui a gente aborda muito sobre o processo mental e como a nossa mente trabalha muitas vezes nos deixando para baixo, nos deixando para cima, ou ela é controlada. E muitas vezes eu tenho falado sobre essa questão de controle da mente. Um dos elementos fundamentais dentro dessa dinâmica é o controle que a mídia faz sobre a mente. Como que as notícias, ou quem propaga as notícias, controla a nossa maneira de pensar e nossa maneira de ver o mundo. E quando essa mídia diz que é libertária, mas a partir do momento que ela vai libertar, ela mesma está presa dentro de um modelo, nossa, aí é uma confusão danada, porque se eles controlam a minha mente, eles se acham livres, mas eles estão presos, quem está livre? Quem está preso dentro dessa dinâmica? Quem puxa as cordas? E é isso que a gente vai ver num caso da demissão do jornalista Demore pelo ICL, pelo Eduardo Moreira, dono do ICL. Vamos abordar esse assunto porque, veja, eu estou trazendo a notícia, mas eu quero abordar do ponto de vista da consciência livre, que é esse o nosso trabalho que a gente faz na terapia, que a gente faz na ajuda dos casais, na ajuda de relacionamentos, na resolução de conflitos nas empresas, mas percebe que a dinâmica é bem mais complexa do que a gente pensa inicialmente. Acompanhe aqui, ó. Quando o caixa aperta e a ideologia se cala. Então, o caixa apertou, foi essa a versão oficial, e aí deixa a ideologia de lado e vamos acertar os problemas do caixa. Acompanhe aqui. Você aplaude quem ataca o sistema. Oh, que o sistema está errado, que a gente precisa se libertar, é um absurdo o sistema. Mas, vamos ver isso aqui? Você confia em quem denuncia o capitalismo todos os dias. O ICL todos os dias fala do sistema, do judiciário, da corrupção, né, do sistema que precisa mudar, que é o ganância. Mas em julho de 2026 você viu esse mesmo grupo, esse mesmo canal demitir como se fosse um patrão comum, com as não é só, demitir qualquer um pode, sim, mas com as desculpas, com as justificativas, melhor dizendo, de qualquer patrão capitalista. Então, percebe que isso na terapia a gente fala muito disso. A gente pode ter uma perspectiva em relação aos problemas, e isso a maioria tem, isso é certo, mas não quer dizer que ela consiga agir. E por isso que a terapia é tão importante, porque não é só pensar, porque a maioria pensa que está tudo bem, ou que está fazendo o melhor, mas não está agindo como. Essa incongruência entre o pensar e o agir muitas vezes nem é vista, nem é notada pelo indivíduo. E aqui, nesse caso, fica nítido assim que pode ser que tenha pontos cegos aqui também. O caso do ICL expunha a mecânica por trás do discurso. O ICL Notícias, fundado pelo Eduardo Moreira, ex-funcionário ou empreendedor, melhor dizendo, no setor financeiro, crítico declarado do neoliberalismo e das big techs, que tem um grande canal no YouTube, né? Tem um sistema de cursos online, né? Em julho de 2026, agora, essa semana, demitiu, né, o diretor de jornalismo Leandro Demore, desligado por um impasse na questão de corte de custos. Mas vale dizer que na justificativa oficial ele também fala da expansão do sistema, da nova sede, criação do teatro, criação de sistemas de apoio. Então, peraí, trabalho não falta. Então, aonde que está a questão da gestão, né? Ah, parece que a explicação não bate muito com o que está acontecendo. Se a partir do momento, eu corto o custo, mas estou fazendo expansão. O episódio mostra a lógica do mercado operando dentro de quem combate o próprio discurso do mercado. Então, esse mercado, os mercados, o mercado. A ideologia que sustenta a preservação e multiplicação do capital domina, parece que mais do que só quem detém o capital, mas de quem também critica quem detém o capital. Tá percebendo? Isso é difícil escapar. O caixa no vermelho desde janeiro. O ICL opera no vermelho desde o início de 2026, segundo o Eduardo Moreira na sua justificativa oficial. A instituição se sustenta majoritariamente pela venda de cursos. Recusa, por princípio, anúncios de bancos, bet, governos e monetização via YouTube. Aqui também tem uma questão, né?
Nós não queremos ser influenciados, por isso nós não vamos aceitar nenhum tipo de patrocinador. Essa premissa ideológica também acaba sendo uma imposição e prendendo toda a ideologia do sistema, a ideologia do fundador, né? Então, assim, não quero ninguém que mande aqui, só eu, entende? Só eu que mando. E eu não quero nem arriscar perder um pouquinho da voz. Mas não existem maneiras de fazer patrocínio ou gerar alguns tipos de renda sem perder a voz? Percebe que tem uma premissa ideológica aqui que trava essa questão de outros patrocínios, que também tem sua razão de ser, de não ser, né, influenciado por bancos, por bebidas alcoólicas, por bets ou por qualquer coisa assim. Porém, né, ela deixa outra coisa no lugar. E é isso que precisa se refletir. Né? E existe essa rigidez, ou 8 ou 80, ou será que não existe aqui alguma possibilidade? E está aberto para essa possibilidade ou se está fechado para essa possibilidade? E será que estar fechado para essa possibilidade não significa que você está assumindo o ponto de um comando único? Percebe como é importante refletir sobre isso? O algoritmo não cobra em ideologia, ele cobra em dólar. Né? Você precisa de um sistema para poder gerar programação, para poder gerar audiência. Sem essas receitas dos cursos, o ICL depende de anúncios pagos no Google e na Meta para captar alunos. Ele precisa fazer propaganda dos cursos para poder ter alunos. E que ele sempre se achou que, por ideologia, as pessoas iam sempre comprar cursos indefinidamente, o que é também uma ideologia altamente, né, uma premissa altamente discutível. Ainda mais hoje em dia, com a digitalização, que é de tudo. A própria compra de cursos, as plataformas de cursos passam por dificuldades porque as pessoas conseguem encontrar conteúdo com as inteligências artificiais, organizar conteúdos de uma maneira cada vez mais direta, automática. Então, não é só eles que estão tendo dificuldades em se sustentar vendendo cursos, né? Os coaches também, que vendiam muitos cursos, também estão passando por essa mesma dificuldade, né? Até porque a capacidade de absorção das pessoas de estudo e interesse também tem diminuído. Por quê? Porque a atenção das pessoas está completamente fragmentada e controlada pelas novas mídias. Então, elas nem têm tempo de estudar, né? Então aqui tem toda uma dinâmica que também atrapalha. E como ele está baseado nessa estrutura de venda de curso, ele se complica, né? É pescar num rio que está secando, né? Moreira relata que as plataformas chegaram a classificar peças do ICL como propaganda política, até pela cor vermelha, de vez em quando se coloca nas. Eu até acredito que isso possa acontecer, mas o problema é maior do que esse, sabe? Então, você achar que é só questão do algoritmo e culpar só o algoritmo é meio teoria da conspiração. Tem mais problemas, nitidamente tem mais problemas na gestão do ICL e que isso não está sendo visto, né? E ficar culpando só a teoria da conspiração talvez não leve à solução. Mesmo um canal anti-Big Tech, usando uma Big Tech, porque usa o YouTube, sua sobrevivência dentro das regras da Big Tech. Ele tem que saber jogar o jogo. E sempre soube jogar bem, viu? A questão de chamar atenção, sustentar público, tentar engajar público, eles sempre foram muito eficientes nisso. Então, percebe, assim, um lá, outro cá, né? Eu critico a Big Tech, mas eu jogo o jogo da Big Tech e joga bem, joga razoavelmente bem. Duas versões da mesma estrutura. O Demore diz: recebeu a missão de cortar 30% do orçamento do jornalismo antes de saber que sua diretoria seria extinta. Então deram trabalho, pediram para ele fazer, ele tentou fazer parte, aí não sabia nem que ele ia ser parte do processo. O Eduardo Moreira, que é o boss, chama mudança de reorganização financeira pontual. Eu trabalhando na área de recursos humanos, esse nome até tem um problema, trabalhando na gestão de grandes multinacionais por décadas, eu tenho uma questão da gestão aqui. Ou você inflou absurdamente demais tua estrutura, e sim, você cometeu muito erro inflando ela, e aí você precisa, ou você está gerindo tão mal que você não sabe aproveitar. Você não sabe abrir novos negócios, você não sabe fazer essas pessoas rentabilizarem. Mas os dois erros são de gestão, não é o erro da equipe. Entendeu? Então, assim, quem errou
Quem está fazendo é a cabeça, tá? Mas aí, fácil, né? A cabeça, não corta, né? Então, esse é um dilema que existe dentro das estruturas organizacionais que é, se, se autopreserva, né? Na mesma leva saíram, né, a colunista Nina Lemos, advogado Cacá, e a apresentadora Adriana Ferreira e o diretor executivo Eduardo Souza. Tá? Então é mais gente que foi demitida ali. Quem decide sozinho decide pela estrutura, né? Então, percebe? E esse é o pensamento capitalista. Ele vai defender a estrutura. Ao defender a estrutura, ele defende a preservação do capital. Ao defender a preservação do capital, ele não preserva o humano. Ele não preserva o potencial humano, o desenvolvimento das capacidades. Ele vai preservar a estrutura do capital. E veja bem, o discurso foi: estamos por causa que não tem lucratividade, né? Mas estamos expandindo. Percebe? Vamos ter uma sede nova, vamos ter um teatro novo, vamos ter, entende? Dono da marca, do canal e do CNPJ, centralizado, Eduardo Moreira exerceu um direito garantido por lei, não tem nada de criminoso. Nós estamos analisando o processo mental. A propriedade privada dá a palavra final, dentro ou fora do discurso anticapitalista. Então, é anticapitalista, é contra o neoliberalismo, mas no meu dinheiro mando eu, você está fora. Entende? Então, essa coisa da até onde vai o nosso discurso. É interessante eu trazer esse tema para você, porque, por exemplo, o Gandhi tinha um voto de pobreza e vivia num ashram, onde várias pessoas também moravam ali, faziam os trabalhos sociais, vendiam coisinhas e faziam plantação, tudo tentando viver da maneira mais simples possível. Mas tinha muita doação para que o Gandhi pudesse fazer os discursos a favor da liberdade da Índia, etc. E se você pegar entrevistas era uma senhora que fazia toda a organização financeira do Gandhi, ela dizia: nossa, o voto de pobreza do Gandhi é muito caro financeiramente. Para se manter pobre, o Gandhi custava muito, porque essas estruturas não eram autossustentáveis financeiramente, então precisava de muita doação. Então tem um pouco a ver com isso também, de como viver eticamente numa estrutura capitalista que não valoriza o humano, valoriza o capital. Então a estrutura vence a boa intenção, onde a boa intenção não alcança. Nem o patrão bem intencionado, nem o funcionário engajado escapam da mesma máquina. É preciso desenvolver o processo mental para sair disso. Ver essa mecânica com clareza é o primeiro passo. E eu ajudo nesse trabalho. É exatamente o que eu faço aqui. É tentar trazer mais clareza para as pessoas, no sentido dela perceber aonde estão as amarras dela. E aí o processo tem que ser feito de uma maneira muito corajosa de auto-observação. Seja seja de um grupo de gerentes, seja de uma empresa como grupo, seja do indivíduo. Para que ele, através dessa auto-observação sincera, perceba de onde estão vindo as amarras, as ideias, as propostas, porque senão ele vai entrar em processos como esse de grande incoerência. Então aqui eu acho que fica a mensagem chave. Não é uma crítica direta ao Eduardo Moreira, embora eu acho que ele tem muitos pontos cegos que precisariam ser observados, porque a questão de maus tratos a funcionários tem sido constante, e isso é visto no ar, né? Mas eu acho que vale para todos nós. Vale para todos nós. O que a gente precisa desenvolver de autoobservação para atuar melhor, um pouco mais coerente com as premissas. E se a gente não fizer isso, a valorização do humano vai ficar sempre a segundo plano, porque a estrutura vai se falar por si, ela vai puxar as cordinhas, vai controlar seus pensamentos, suas ideias, suas decisões. E isso acontece em grande parte das corporações, que não faz trabalho com a gente, que não faz um trabalho de autoobservação, que não faz um trabalho, por exemplo, de saúde mental. Então, hoje, por exemplo, nas empresas, o grande problema é a saúde mental. Né? Tem regulamentação para isso, elas não seguem a regulamentação. É um trabalho que a gente tem desenvolvido para empresas, de ajudar as empresas a pelo menos seguirem a regulamentação em questão de saúde mental dos funcionários. Tá bom? Um abraço, repassa, por favor, esse vídeo para outras pessoas para trazer um pouco mais de clareza.
tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo.